Muito boa tarde a todas e todos. Em nome do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, tenho a honra de agradecer a presença de Sua Excelência o Sr. Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Dr. Irineu Cabral Barreto, Sua Excelência o Sr. Presidente da Assembleia Regional da Região Autónoma da Madeira, Dr. José Lino Trancoada Gomes, Sua Excelência o Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Juiz Conselheiro Vítor Gomes, Sua Excelência o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Funchal, Dr. Paulo Cafofo, Sua Excelência a Sra. Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Dra. Helena Mesquita Ribeiro, em representação de Sua Excelência a Sra. Ministra da Justiça, Sua Excelência a Sra. Procuradora-Geral da República, Dra. Joana Marques Vidal, Sua Excelência a Sra. Provedora de Justiça, Professora Dra. Maria Lúcia Amaral, Sua Excelência a Sra. Juíza Conselheira do Tribunal de Contas da Região Autónoma da Madeira, Dra. Laura Tavares da Silva, em representação do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sua Excelência o Sr. Deputado do Partido Comunista Português da Assembleia da República, Dr. António Filipe, Sua Excelência o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda da Assembleia da República, Dr. Luís Fazenda, Sua Excelência o Sr. Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Adriano Cunha, Sua Excelência a Sra. Procuradora-Geral Distrital do Porto, Dra. Raquel Desterro, Sua Excelência o Sr. Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, Guilherme da Fonseca, também antigo Presidente do Sindicato, Sua Excelência o Sr. Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, António Bernardo Colasso, Sua Excelência o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. Guilherme Figueiredo, Sua Excelência o Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, Dr. José Carlos Rezende, Sua Excelência o Sr. Juiz-Presidente da Comarca da Madeira e Juiz Desembargador Paulo Duarte Barreto, Sua Excelência o Sr. Diretor Adjunto dos Institutos Judiciários, Dr. Luís Silva Pereira, Sua Excelência o Sr. Diretor-Geral da Reinserção Social e Serviços Prisionais, Dr. Celso Manata, Sua Excelência o Sr. Diretor-Geral da Administração da Justiça, Dr. Luís Fernando Borges Freitas, Sua Excelência o Sr. Secretário-Geral do Ministério da Justiça, Dr. Carlos Sousa Mendes, Sua Excelência o Sr. Inspetor-Geral dos Serviços de Justiça, Juiz de Direito, Dr. Gonçalo da Cunha Pires, Sua Excelência a Sra. Procuradora-Coordenadora da Comarca do Funchal, Dra. Maria Lourdes Correia, Sua Excelência o Sr. Secretário-Geral da UGT, Dr. Carlos Silva, Sua Excelência a Sra. Presidente da Associação Sindical de Juízes Portugueses, Juiz Desembargadora Manuela Paulo Perro, Sua Excelência o Sr. Presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, Fernando Jorge, Sua Excelência o Sr. Presidente da Associação Sindical dos Funcionários da Investigação Criminal, Dr. Ricardo Valadas, Sua Excelência o Sr. Presidente da Carreira de Investigação e Fiscalização do CEF, Dr. Cássio Pereira, Sua Excelência o Sr. Presidente da MEDEL, Dr. Filipe Marques, Sua Excelência o Sr. Representante da IAP, Rasmus Wendel, Sua Excelência o Sr. Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público de Moçambique, Dr. Eduardo Sumana, Sua Excelência o Sr. Presidente da Associação do Ministério Público da Guiné, Dr. Domingos Martins, Sua Excelência os antigos Presidentes do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público aqui presentes, Dr. António Coloni, Dr. Luís Felgueiras, Dr. João Palma e Dr. Rui Cardoso, Sua Excelência, Senhoras e Senhores, ilustres congressistas, caros colegas, declaro aberto o 11º Congresso do Ministério Público, Identidade, Exemplo, Futuro. Passo então agora a palavra ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sindicato, Dr. João Palma. Muito ilustres membros da mesa do Congresso, excelências, caros convidados e congressistas. Como Presidente da mesa da Assembleia Geral do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, em nome dos órgãos sociais, cabe-me o privilégio e a honra de abrir este 11º Congresso do Ministério Público e de vos saudar a todos com os votos de boas-vindas. Encontro este que a direção do sindicato, que aproveito para felicitar, pretendeu que fosse um fórum cívico de discussão científica, plural e pluralista, centrado na reflexão sobre o Ministério Público, sobre os seus magistrados, a sua autonomia, a identidade institucional, organizativa e funcional, o seu exemplo enquanto modelo e as perspectivas de futuro na oportunidade que estamos a passar de revisão do seu estatuto. Na senda de outros congressos, nomeadamente do 9º Congresso sobre o tema Justiça, Cidadania e Desenvolvimento e do 10º Congresso Qualidade na Justiça, Qualidade na Democracia, para citar apenas os mais recentes, também este Congresso se dirige para temas de interesse público e de cidadania, preterindo
e bem, interesses corporativos ou de grupo, assim se realçando a natureza e os desígnios que presidem a esta instituição. Embora organizados pelo SMMP, os congressos têm vindo a ser, com toda a propriedade e legitimidade, designados e tidos como verdadeiros congressos do Ministério Público. Uma estrutura do Ministério Público que, no caso português, tem uma identidade bem vincada, uma marca d'água que a distingue no estudo comparativo dos vários modelos internacionais. A Constituição da República Portuguesa e as leis nacionais dotaram o sistema judicial português de um Ministério Público concebido como uma magistratura autónoma, defensora da legalidade democrática e um órgão de justiça integrado nos tribunais. Autonomia entendida no sentido de independência face ao poder político e autonomia interna de cada magistrado enquanto tal no quadro de uma organização hierárquica. A União Europeia e o Conselho da Europa esforçam-se insistentemente na definição de um estatuto para o Ministério Público que garanta a sua isenção, imparcialidade, objetividade e independência. O Tribunal Penal Internacional e alguns sistemas judiciários nacionais buscam no Ministério Público português o seu modelo de configuração e de organização, o tal exemplo de que nos fala a direção do sindicato como tema deste Congresso. Mas nós só constituiremos esse exemplo e esse modelo se a autonomia não for esvaziada, reduzida a um mero conceito abstrato ou teórico. O exercício pleno das funções do Ministério Público, enquanto órgão de iniciativa do Poder Judicial, é fundamental para a consolidação da democracia. Na área criminal, o poder de decisão dos juízes só se exercerá se ao Ministério Público, dotado de verdadeira autonomia interna e externa, forem concedidos os meios legais, os meios humanos e os meios materiais que permitam arquivar o que for de arquivar e remeter-lhes para julgamento o que for de acusar, depois de investigações sérias, isentas, responsáveis e competentes. É, pois, da independência do Poder Judicial como um todo que se trata quando discutimos a independência do Ministério Público. A defesa da configuração constitucional e legal do Ministério Público é um problema de cidadania, implica com a estrutura do Estado de Direito, democrático e de respeito a todos e cada um de nós, cidadãos. Neste contexto, assume particular delicadeza e importância a muito anunciada e sempre adiada alteração do Estatuto do Ministério Público. Sucedem-se as legislaturas e continua por modernizar o principal instrumento de organização interna das magistraturas. Suscitará, seguramente, o interesse e a discussão dos congressistas a proposta do Governo de alteração do Estatuto do Ministério Público, agora tornada pública e posta à discussão dos parceiros há 3 dias atrás. Em complemento da organização judiciária em curso, será necessário encontrar o justo equilíbrio entre uma gestão mais racional dos recursos humanos e a preservação das garantias de independência dos magistrados, garantias essas suscetíveis de serem afetadas por visões gestionárias de natureza empresarial alheias à natureza das magistraturas. Reorganizar o Ministério Público internamente, conferindo-lhe maior capacidade de resposta nas várias áreas de ação e especialização, potenciar as virtualidades da sua estrutura hierárquica, criar uma cultura de liderança e de responsabilização, elevar os níveis de motivação e de qualificação que permitam a realização profissional dos seus magistrados com respeito pelas garantias constitucionais e legais, como a inamovibilidade, é o desafio do futuro. Caros convidados, senhores congressistas, há exatamente 6 anos, no 9º Congresso do Ministério Público, em Vila Moura, aproximava-se então o fim do mandato do anterior Procurador-Geral da República. O Ministério Público vivia a maior crise de sempre, arrastando com ele o agravamento da crise da justiça. À ineficácia e à morosidade crescia então o sentimento crescente de impunidade de setores relevantes da política, da finança e do desporto. A justiça desacreditava-se como nunca aos olhos do cidadão e da comunidade. Previ então, nesse Congresso, que passado esse período, esse mandato, o Ministério Público teria seguramente a capacidade para se regenerar e para se impor, para ser digno do Estatuto com que a Constituição da República Portuguesa generosamente o configura como titular da investigação criminal, defensor da legalidade e magistratura de iniciativa e de promoção.
As alterações, entretanto, ocorridas no topo das magistraturas, em especial no Ministério Público, permitiram inverter aquela tendência e confirmar as minhas previsões. Iniciaram-se, entretanto, investigações a setores que se consideravam impunes, que puseram a nu problemas graves do país dos negócios ilícitos, das ligações perversas entre o poder financeiro, entre setores do poder financeiro, entre setores do poder político e setores do desporto, para satisfação de interesses pessoais ou de grupo, com prejuízo para o erário público e para os cidadãos contribuintes que todos somos. Senhora Procuradora-Geral da República, Senhora Conselheira, já lhe o transmiti noutras ocasiões, designadamente no Conselho Superior do Ministério Público, perante várias sensibilidades. Digo agora em público, citando-a publicamente. O seu mandato está indelevelmente marcado e será reconhecido no futuro como aquele em que o Ministério Público teve e tem a coragem de ousar dar o passo decisivo, nunca antes ensaiado com esta abrangência, de exercer na plenitude, com independência, face aos mais poderes, com isenção, com imparcialidade e com sentido de responsabilidade, a ação penal, leia-se principalmente a investigação criminal. É inestimável o serviço que o Ministério Público está a prestar ao país e à democracia. Os cidadãos percepcionam-no e reconhecem-no. A justiça é hoje mais credível e está a decrescer o sentimento de impunidade que se vivia. Os cidadãos revêem-se e confiam mais no sistema de justiça. Em outubro se saberá o que decidiram os órgãos constitucionalmente competentes sobre a matéria, mas uma coisa é certa: o Ministério Público atingiu o ponto de não retorno. Não será mais o mesmo, não poderá haver retrocessos. Espera-se do Governo e do Sr. Presidente da República, que conhece e exerce como ninguém os seus poderes constitucionais, espera-se deles a noção da necessidade para o país de um Ministério Público capaz de exercer na plenitude, sem interferências externas, com independência, as suas competências. Permitam-me uma saudação especial a Sua Excelência, o representante da República na Região Autónoma da Madeira, Sr. Conselheiro Dr. Irineu Cabral Barreto, amigo de longa data, com uma carreira brilhante como magistrado do Ministério Público, Conselheiro do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, a quem institucionalmente, em nome do sindicato, agradeço a presença nesta sessão de abertura e convido para estar connosco durante o Congresso. Sentir-se-á seguramente em casa. Também um cumprimento especial e um abraço ao Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira, Dr. Miguel Albuquerque. A ambos, bem como ao Sr. Presidente da Câmara do Funchal, felicito-os pelo privilégio que têm em viverem e poderem desfrutar desta maravilhosa ilha da Madeira e cidade do Funchal. E agradeço a hospitalidade e a simpatia com que nos recebem. Com vossa licença, declaro, já foi declarado, mas declaro novamente aberto este 11º Congresso do Sindicato do Ministério Público, o 11º Congresso do Ministério Público, e desejo a todos um bom trabalho. Muito obrigado. Só para dizer que vai seguir a leitura da mensagem do Sr. Presidente da República. Acho que pela colega Maria João, se não estou em erro. Mensagem de Sua Excelência, o Presidente da República, para o 11º Congresso do Ministério Público. O Presidente da República felicita o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público pela realização do 11º Congresso do Ministério Público. Não podendo estar presente, o chefe de Estado deseja transmitir, na pessoa do Presidente do Sindicato do Ministério Público, a todos os oradores e participantes o maior êxito para os trabalhos do Congresso. A cooperação e a partilha de conhecimentos e de boas práticas trará certamente um enriquecimento e benefícios para o sistema da justiça.
O Presidente da República saúda o empenhamento e o comprometimento com que o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, juntamente com a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, a Ordem dos Advogados, a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução e o Sindicato dos Funcionários Judiciais, responderam ao apelo dirigido aos parceiros do Sistema de Justiça em setembro de 2016, a quando da abertura do ano judicial, e que resultou na apresentação dos acordos para o Sistema de Justiça em janeiro deste ano. Foi um exemplo notável de como é possível, com a experiência dos que todos os dias trabalham na Justiça, com reflexão, vontade e diálogo, chegar a áreas de concertação e consenso. Este inovador e importante trabalho não terminou. É necessário, com o mesmo empenho e espírito de missão, o Sindicato do Ministério Público participe ativamente na plataforma permanente da Justiça, pois só através de um diálogo e uma reflexão permanentes entre todos os responsáveis pelo funcionamento do sistema de justiça se consegue promover o estabelecimento de consensos o mais alargados possíveis. O Presidente da República conta com todos. Lisboa, 2 de fevereiro de 2018. Anuncio agora que vão usar da palavra sucessivamente o Sr. Dr. Paulo Alexandre Nascimento Cafofo, Presidente da Câmara Municipal do Funchal, o Sr. Dr. Miguel Filipe Machado de Albuquerque, Presidente do Governo Regional da Madeira, seguido o Dr. António Ventinhas, Presidente do Sindicato, depois a Dra. Joana Marques Vidal, Procuradora-Geral da República e, por fim, a Sra. Secretária de Estado Adjunta da Justiça, em representação da Sra. Ministra da Justiça, Dra. Helena Mesquita Ribeiro. Muito boa tarde a todas e a todos. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Excelência, o Sr. Presidente do Governo Regional, Excelência, a Sra. Procuradora-Geral da República, o Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, a Sra. Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Excelência, a Sra. Provedora da Justiça, o Sr. Presidente, Juiz-Presidente do Tribunal da Comarca, aqui da Região Autónoma da Madeira, o Sr. Presidente da Assembleia Geral do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e também o Sr. Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, a quem agradeço, obviamente, a diligência de ter trazido aqui para o Funchal e para a Região Autónoma da Madeira este congresso. Espero e dou as boas-vindas na qualidade de anfitrião desta cidade aqui ao Funchal, esperando que não só os trabalhos neste congresso, mas aquilo que esta cidade e esta ilha vos possa oferecer, seja do vosso agrado e que possa, obviamente, regressar mais vezes, porque esta ilha tem muito para oferecer, além das iguarias que temos. Eu aconselho não abusarem muito da poncha, mas além das iguarias, não se esqueçam que o nosso melhor ativo são as pessoas e gostamos muito de vos ter por cá, nesta ocasião ou noutras ocasiões. E espero, obviamente, também que os trabalhos decorram com a intencionalidade com que foi organizado este congresso. E falar do Ministério Público, obviamente, é falar neste organismo integrado no sistema judicial português, que é fundamental neste edifício. É essencial para o seu funcionamento, porque é o garante da liberdade, da legalidade, dos direitos dos cidadãos. É evidente que o Ministério Público, e muito se fala do Ministério Público, o Ministério Público atravessa, e há dificuldades, e penso que se calhar alguns dessas dificuldades poderão ser aqui abordadas. Há as dificuldades que todos nós temos que exercemos cargos nos recursos financeiros, nos recursos humanos. Há também o volume processual que é de todos conhecidos. Há a crescente complexidade dos assuntos. A verdade é que a sociedade hoje em dia traz cada vez mais problemas, novos problemas, que é preciso encará-los de frente e ter também formação e capacidade para poder lidar com eles, mas também numa diversidade de competências que vão além de matérias de foro penal. Todos nós sabemos que a investigação e a acusação de matérias penais, enfim, em que o Ministério Público desempenha as suas principais funções, mas, no entanto, hoje em dia há áreas desde laboral,
de família e de menores, da administrativa, que obviamente consomem muito do tempo e muito das competências dos magistrados que exercem as suas funções, eu diria mesmo na defesa dos mais fracos. Acho que esta é uma característica do Ministério Público. É claro que, apesar destas dificuldades, é inquestionável o papel do Ministério Público no seio deste Poder Judicial português e é, estou em crer, um ator crucial no funcionamento da Justiça. É claro que nos últimos anos há um crescente protagonismo dos tribunais, seja pela globalização, seja pela sociedade da informação em que nós nos encontramos, em que a informação circula não só nos mídias, mas nas redes sociais, em que qualquer pessoa está quase, parece-me, certificada para falar da justiça, mesmo não percebendo absolutamente nada. Portanto, isto cria também aqui uma distorção naquilo que é o papel e a ação da justiça, seja também porque as pessoas também têm mais interesse, estão mais interessadas. E, portanto, isso também é mais exigente para quem exerce esta função. E neste contexto, os atores judiciais, e particularmente aqui os magistrados do Ministério Público, há uma maior mediatização que não existia, até por força de alguns processos que são mais sensíveis, que têm outra dinâmica e que, obviamente, sofrem uma maior pressão. E muita desta pressão, temos que dizê-lo, é feita por alguns atores políticos que também exercem essa pressão, não deixando efetivamente o trabalho do Ministério Público decorrer como deve decorrer, porque assim é que existe a separação de poderes. Por isso, o Ministério Público tem, com esta, apesar de amplificar toda esta sua ação, eu acredito, porque há também uma renovação geracional em termos da magistratura. Eu penso que o modelo organizacional está consolidado. E, portanto, mas há outros desafios e há questões que se levantam, que são colocadas, como se deve exercer mais ou menos competências, se deve ter um papel mais preponderante dentro do próprio sistema judicial, bem como as questões, já aqui referenciadas, sobre a questão da autonomia. Seja como for, questões que obviamente preocupam quem exerce a função, mas também a sociedade civil, que deve estar obviamente também envolvida nestas discussões. É importante que o Ministério Público continue a promover o acesso dos cidadãos no direito à justiça, no direito e à justiça. Isto é fundamental, por isso queremos, com certeza todos, um Ministério Público eficaz, competente e célere. É fundamental para o bom funcionamento do sistema democrático e, por ser tão fundamental, a vossa responsabilidade é enorme. Mas estou em crer que, obviamente, estarão à altura dessa responsabilidade com toda a competência que vos é reconhecida. Bom trabalho de todos e uma excelente estadia aqui no Funchal, na Região Autónoma de Madeira. Excelências, ilustres membros da mesa, ilustres convidados, senhoras e senhores magistrados, em primeiro lugar, queria me congratular por vossas excelências terem acertado na data de realização deste congresso. Porque, de facto, conseguiram estar aqui na Madeira nos únicos dias em que a temperatura está baixa e tem neve na serra. Mas, independentemente disso, queria-me dizer que são muito bem-vindos em nome da região. É um grande prazer recebê-los. Já quando exerci as minhas funções de Presidente de Câmara, tive a ocasião de receber aqui os ilustres magistrados do Ministério Público e hoje é novamente um prazer para mim recebê-los e tive durante alguns anos a ocasião de lidar no meu exercício da advocacia com inúmeros magistrados do Ministério Público, alguns deles estão aqui hoje sentados, alguns deles reformados, mas com um ótimo ar, como o nosso amigo Ventura, e queria reiterar a todos que o vosso papel é cada vez mais importante. Mas eu, sinceramente, acho, como não havia aqui falado do tempo, e também não vou fazer um discurso muito longo, não sei se sabem a história do discurso muito longo, houve um político que fazia uns discursos muito compridos e um dia chegou ao pé da secretária e disse: olha lá, pá, vê lá se faz aí um discurso mais curto, porque começou toda a gente a dormir, uns bocejavam, uns adormeceram, outros saíram da sala. No dia seguinte ele vai,
leva um discurso curto feito pela secretária, começa a falar, vai falando, e a páginas tantas, há uns começam a dormir, outros começam a ressonar, começam a sair, e ele chega, no fim daquilo tudo, chega ao pé da secretária e diz: olha, vou lá antes para fazeres um discurso curto. E ele disse: olha, Sr. Doutor, eu fiz um discurso curto, não tenho culpa do senhor ter lido as 3 cópias. Portanto, não vou fazer um discurso curto, não vou ler as 3 cópias, mas é falar aqui do quadro político europeu e mundial, sobretudo para as democracias. Eu acho que não temos razões para estarmos muito otimistas. E não temos razões para estarmos muito otimistas porque, hoje em dia, as nossas democracias amadurecidas, sendo o alicerce destas democracias, um dos alicerces fundamentais, a separação dos poderes, a independência das magistraturas, o Estado de Direito, a salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias, tudo isto hoje pode estar sob ameaça. E está sob ameaça porque o quadro que vivemos nas democracias ocidentais é um quadro que tem que ser compreendido. E acho que Vossas Excelências têm de estar em consonância relativamente, ou pelo menos terem uma noção perfeita das ameaças que neste momento as nossas democracias enfrentam. E são ameaças que não são muito fáceis de enfrentar. Ou seja, a emergência dos populismos, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu agora recentemente em Inglaterra, pode-nos causar espanto, pode-nos causar indignação, mas é fundamental nós compreendermos o que é que aconteceu e o que é que está a acontecer. E a verdade é que o quadro das mudanças económicas e sociais está a ocorrer demasiado depressa e está a trazer problemas para os cidadãos e, sobretudo, para a classe que criou no pós-guerra e que sustentou as democracias pluralistas, que foi a classe média. E hoje em dia, a erosão da classe média nas democracias ocidentais é, na verdade, uma das principais ameaças para as democracias, para a separação de poderes, para as liberdades públicas e para a emergência de novos populismos, seja qual for a cor e seja qual for a configuração, que ameaçam, na verdade, aquilo que são um regime de liberdades e um regime de prosperidade que todos nós podemos ter. É evidente que, se nós olharmos para as mudanças, se tivermos alguma atenção, o que é que está a acontecer? Está a acontecer uma coisa que é uma mudança muito rápida, onde os aumentos de produtividade não têm reflexo no rendimento das pessoas, nem têm reflexo na empregabilidade. E isto leva, de facto, a uma classe de pessoas que não se revêem no sistema, que não têm lugar no sistema, que vivem na chamada empregabilidade ou na situação que é muito comum hoje às nossas sociedades, para o descartável. E isso leva a uma revolta contra o sistema democrático, contra as elites económicas, contra as elites políticas, contra o sistema. Portanto, o que se vota hoje é tudo o que seja contra o sistema. E o que aconteceu nos Estados Unidos foi isso, o que aconteceu em Inglaterra é exatamente a mesma coisa, e assistimos hoje, em alguns países muito prósperos, muito modernos, muito civilizados, a grandes ameaças. E já agora, também era bom pensarmos que a civilização, os valores, a educação e a cultura, como sabemos no século XX, não é nenhuma matéria ou nada impede que nestas sociedades civilizadíssimas possam emergir as maiores violências, as maiores arbitrariedades e a maiores genocídios. A Alemanha, em 1939, era, na verdade, a potência industrial mais avançada e mais culta da Europa. E, no entanto, o senhor que ouvia o Strauss ao fim do dia era o mesmo que tinha os judeus nos comboios para irem para o Auschwitz. Portanto, nós temos que ter a noção que a civilização e o desenvolvimento não são só por si um impedimento a que os autoritarismos e a emergência da violência e dos populismos surjam nas nossas sociedades. E o que está a acontecer é que, na verdade, nós, hoje, temos que encontrar uma solução para a fractura social. O que nós temos hoje é, na verdade, o agravamento
das desigualdades, o agravamento da precariedade e uma situação em que, devido agora à IA, como está na moda se dizer, às tecnologias avançadas, a produtividade é assegurada cada vez mais pelas máquinas e menos pelos seres humanos. E basta olhar para os números, por exemplo, a Revolução Agrícola nos Estados Unidos, em 1870, de 1870 a 1970, em 1870, 80% da população trabalhava na agricultura nos Estados Unidos. Em 1970 era 3% e a produtividade tinha aumentado 10%. Mas isso foi uma revolução muito lenta. Em termos industriais, nós tivemos a revolução industrial, mas nos últimos 35 anos, nos mesmos Estados Unidos, o que é que acontece? 50% da mão de obra da indústria americana desapareceu. 1980, 2015. E isso significou algum abrandamento da produtividade? Não, não. A produtividade continua a aumentar exponencialmente. Temos agora os serviços, onde a população empregou-se a maioria da população da classe média. O que é que está a acontecer? Com a revolução que está a acontecer nos próximos 30 anos, a maioria das universidades e dos estudiosos diz que 47% dos empregos nos serviços corre o risco de desaparecer nos próximos 30 anos. E o que é que está a acontecer? Está a acontecer em que nós estamos a viver, segundo o alto patrocínio, São Precário. São Precário é o trabalho ao domicílio, o trabalho à tarefa, o trabalho precário, portanto, e a classe média está a sofrer esta erosão, e esta é uma erosão que põe em causa, de uma forma indireta, os Estados democráticos. E este é um problema que tem que ter um devido enquadramento e uma resposta política muito rápida, porque o desagravamento e este agravamento das desigualdades, da precariedade, da erosão da classe média, é algo que é uma bomba relógio para a emergência dos populismos e para o primeiro banha de cobra, ou vendedor de banha de cobra que aparece perante as multidões. Portanto, e não se esqueçam de uma coisa, o ressentimento é também um motor muito forte na política. Muito forte na política. Por isso, minhas senhoras e meus senhores, como eu nem quis falar do tempo, vim aqui expressar uma preocupação, não como Presidente do Governo, mas como cidadão e como jurista e como democrata. Muito obrigado. Excelências, renovo os meus cumprimentos a todas as entidades que o Secretário-Geral referiu no início. Caros colegas, em primeiro lugar, desejo as boas-vindas a todas as entidades, magistrados, professores, políticos e jornalistas que deslocaram a esta bela região para participarem no 11º Congresso do Ministério Público, bem como ao representante da República para a região autónoma da Madeira, ao Governo da região autónoma da Madeira, ao município do Funchal, que também nos acolheram e apoiaram. Sem eles, este Congresso não teria sido possível. Endereço, igualmente, um cumprimento muito especial aos magistrados de Moçambique e Guiné-Bissau, que decidiram participar neste evento, bem como ao Presidente da MEDEL e ao representante da Associação Internacional de Procuradores, não só olvidando os presidentes de todas as associações socioprofissionais com quem temos mantido uma colaboração estreita nos últimos anos. Por último, um cumprimento e agradecimento aos antigos presidentes do sindicato, Guilherme da Fonseca, António Coloni, Luís Felgueiras, João Palma e Rui Cardoso, por participarem neste congresso e enriquecerem o mesmo. Foi pelo fruto do vosso trabalho e dedicação, com prejuízo da vossa vida pessoal, que o sindicato se tornou no que é hoje. Também não poderia deixar de efetuar uma referência ao grupo de auditores de justiça, os mais novos que aqui participaram. Aderiram ao sindicato ainda durante o período de formação e decidiram estar presentes. Eles são o futuro do Ministério Público
e a garantia de que a nossa instituição continuará viva para sempre. A participação de cerca de 400 pessoas neste evento superou todas as nossas expectativas. A preparação do Congresso começou há mais de um ano e os sócios do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público tiveram um papel decisivo ao escolherem, através de votação, a cidade do Funchal. A data e o local do evento apresentam um especial significado. No dia de ontem, o sindicato comemorou o seu 43º aniversário. E este ano iniciaram-se as comemorações dos 600 anos de descoberta do arquipélago da Madeira. Há várias décadas que o Congresso do Ministério Público é o grande momento de convívio e debate dos procuradores, bem como o local onde se escolhem rumos que a nossa instituição deverá trilhar. A leitura das conclusões dos últimos congressos permite facilmente perceber as questões centrais que preocupam os magistrados do Ministério Público. A realização do Congresso é um momento único, que ocorre apenas de 3 em 3 anos. Para além do debate nos painéis, a discussão e a partilha de experiências ocorre de forma informal durante vários dias. Os magistrados do Ministério Público percebem que não estão isolados, ganham nova força para retornar ao trabalho. O sentimento de pertença a uma classe é extremamente importante, pois permite melhor resistir às adversidades internas e externas que se fazem sentir. Apesar de todos os congressos representarem um marco na história do Ministério Público, este ocorre numa altura muito especial. Neste momento, encontra-se em curso a maior revisão estatutária do Estatuto do Ministério Público dos últimos 20 anos. Por essa razão, este tema necessariamente ocupa uma posição central neste evento. O tema do 11º Congresso é Identidade do Ministério Público, passado, exemplo e futuro. O modelo que se adotou para o Ministério Público português é uma referência a nível internacional. O atual Estatuto do Ministério Público consagra uma autonomia externa e interna que tem uma especial importância para a administração de uma justiça independente e livre de interferências políticas ou ilegais. O Ministério Público português é autónomo de outros poderes e assim deverá continuar. Não aceitaremos que o futuro Estatuto do Ministério Público consagre soluções que condicionem a autonomia externa da instituição a que pertencemos. Se tal acontecesse, não seriam os magistrados do Ministério Público que ficariam a perder, mas sim todos os cidadãos portugueses. Esperemos que o poder político não ceda à tentação de, à última da hora, como vai já sendo habitual, consagre formas diretas ou indiretas de interferir na atuação do Ministério Público. É bom de recordar o que sucedeu com a Lei de Organização do Sistema Judiciário, que ocorreu em dezembro de 2016, com uma alteração cirúrgica muito relevante a ser introduzida na especialidade. Num tempo em que se encontra instalada a confusão entre o plano político, económico e judicial, é preciso separar as águas. À justiça o que é da justiça, à política o que é da política. Se queremos desenvolver um verdadeiro Estado de Direito, não podemos permitir ingerências na administração da justiça, nem que se venham a consagrar normas que permitam interferências políticas na nossa atividade. Esta é uma matéria de que não abdicamos e para a qual estamos especialmente despertos. Numa altura em que o Ministério Público tem desenvolvido investigações criminais contra pessoas colocadas em patamares cimeiros da sociedade, seria incompreensível que se alterassem as regras para dominar a nossa magistratura. Muitos pretendem a construção do Ministério Público domesticado que atua unicamente de acordo com os seus interesses, em que os cidadãos não sejam todos iguais perante a lei, mas que se persiga os inimigos e se poupe os amigos. No que diz respeito a esta matéria, defendemos uma maior autonomia do Ministério Público perante o Poder Executivo, o que passa por alterações constitucionais e estatutárias. Defendemos que a nomeação do Procurador-Geral da República não deve estar unicamente dependente de nomes propostos pelo Governo e que deve haver uma escolha prévia com uma base mais alargada.
A indicação de nomes unicamente pelo Governo poderá levar a vinculações e ilegalidades indesejáveis entre o Procurador-Geral da República e o Governo, o que se deve evitar a todo o custo. É uma matéria antiga que o sindicato vem referindo e que deve haver uma base mais ampla de nomeação do Procurador-Geral da República. Por outro lado, o Ministério Público deveria ter uma verdadeira autonomia financeira, o que não existe atualmente. Somos uma magistratura de mão estendida, como bem referiu Maria José Morgado. Passamos a vida a mendigar meios de vária ordem. Dependemos da boa vontade do poder político, que pode condicionar a nossa atuação de acordo com os recursos financeiros que decide alocar à nossa atividade. Por outro lado, defendemos que o Estatuto do Ministério Público somente pudesse ser alterado por uma lei de valor reforçado. Neste momento, o Estatuto do Ministério Público pode ser alterado por decreto-lei, o que não se compreende face ao paralelismo existente com uma estrutura judicial. A necessidade de aprovação por uma lei de valor reforçado é extremamente importante, pois impõe um amplo consenso parlamentar para se alterarem as regras que regem o funcionamento da magistratura do Ministério Público, libertando-o assim de alterações meramente conjunturais com base numa maioria ou num único governo. Por último, seria muito importante que se consagrasse constitucionalmente o princípio do paralelismo das magistraturas. Este princípio encontra-se consagrado estatutariamente e é aceito de forma genérica na comunidade jurídica e política. Porém, existem leis ordinárias que violam este princípio e não podem ser atacadas por não violarem nenhum princípio constitucional. A esse respeito, não posso deixar de salientar a violação flagrante do princípio do paralelismo das magistraturas consagrado no regime de mobilidade de magistrados. O entorce surgiu inicialmente na Lei de Organização do Sistema Judiciário e agora existe o risco de se consagrar um regime diferenciado de mobilidade para os magistrados judiciais e do Ministério Público. Não nos revemos num sistema que proclama o princípio do paralelismo das magistraturas e depois trata uns como filhos e outros como enteados. No que diz respeito à defesa da autonomia interna dos magistrados, existem vários aperfeiçoamentos a efetuar. O atual regime de lei de organização do sistema judiciário, que data de setembro de 2014, permite a mobilidade de magistrados, contra a sua vontade, dentro da área da comarca. Atenta à dimensão das comarcas, que em alguns casos chegam a atingir quase 200 km de uma ponta à outra, é fácil de ver a dimensão do problema. Um magistrado que seja incómodo poderá ser transferido contra a sua vontade para longe da sua residência, sem que exista qualquer critério objetivo prévio para o efeito. A Lei de Organização do Sistema Judiciário abre a possibilidade a punições encapotadas sem processo disciplinar e viola claramente o princípio constitucional referente à inamovibilidade de magistrados. Por esta razão, a direção do sindicato solicitou ao anterior Provedor de Justiça que suscitasse a fiscalização da constitucionalidade da norma. Esperemos que na revisão do Estatuto do Ministério Público em curso, esta situação seja totalmente corrigida e não apenas mitigada, conforme consta do anteprojeto. Neste momento, temos um regime de mobilidade discriminatório, mais desvantajoso que qualquer trabalhador do setor público ou do setor privado ou funcionário público. Parece incrível que o legislador constitucional tenha protegido a mobilidade forçada dos magistrados e exista uma norma em que precisamente são estes os que têm um regime mais desfavorável. Ao nível da defesa da autonomia interna, não podemos deixar de salientar que é importante que exista uma definição clara das funções dos magistrados que exercem funções hierárquicas no sistema. A consagração da autonomia do Ministério Público é uma importante garantia da administração da justiça que distingue o sistema português de outros. Em muitos regimes, o Ministério Público é dependente do Executivo. Há países em que, inclusivamente, os magistrados têm fardas e patentes militares, sendo o cargo de Procurador-Geral da República equiparado a marechal. Há que preservar o que temos de bom e aperfeiçoá-lo. O mesmo sucede relativamente às competências do Ministério Público português. Em muitos países, a intervenção do Ministério Público restringe-se à área penal.
A multiplicidade de intervenções em diversas áreas, designadamente sociais, caracteriza o Ministério Público português como um verdadeiro defensor da comunidade. A perseguição dos criminosos, a defesa dos interesses do Estado, dos menores e trabalhadores, bem como da legalidade, apontam todo no mesmo sentido, ou seja, na defesa do interesse público. Em setembro de 2017, no Congresso Anual da Associação Internacional de Procuradores, em Pequim, perante cerca de 500 procuradores de todo o mundo, o secretário-geral do sindicato, José Albuquerque, efetuou uma excelente apresentação onde deu a conhecer o modelo da nossa magistratura. Procuradores de países como, por exemplo, a Austrália e o Canadá, ficaram fascinados com o nosso campo de atuação e intervenção social. O nosso modelo de autonomia e intervenção é admirado por muitos países, pelo que devemos manter a sua matriz. Neste ponto, tenho de salientar que a construção do Ministério Público de hoje muito se deveu aos contributos do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Para que não se perca a memória, o juiz conselheiro do STJ, António Bernardo Colasso, escreveu um livro que condensa a história do sindicato nos últimos 40 anos. A obra integra depoimentos de diversos presidentes do sindicato, fotografias da época, conclusões dos congressos, composição dos órgãos sociais, bem como documentos e factos relevantes. O livro será apresentado amanhã e para nós reveste um importante simbolismo, pois permite preencher uma lacuna da história judiciária recente. Procuramos que o Congresso não se reporte só a história, mas também traga algo de novo ao Ministério Público e à Justiça. Por essa razão, entendemos que aqui deveria ser apresentado o estudo da doutora Bárbara Fonseca, mestre em Psicologia e Recursos Humanos. A mesma fez um estudo inédito sobre os magistrados do Ministério Público em estreita colaboração com o sindicato. É importante que a Academia estude o Ministério Público e as suas características específicas. Os temas do Congresso incidem sobre autonomia e estabilidade dos magistrados, organização e funcionamento do Ministério Público e perspectivas de futuro para a atuação da nossa magistratura. A forma como foram estruturados os painéis visa proporcionar maior possibilidade de intervenção por parte dos congressistas em vez de serem meros espectadores passivos. O Congresso é um espaço de partilha e debate, pelo que mesmo ganhará muito com a vossa intervenção. Queremos ouvir a vossa voz neste momento importante para o Ministério Público português. No início de janeiro deste ano, foi possível concluir o chamado Pacto da Justiça, após cerca de 15 meses de reuniões entre os sindicatos magistrados do Ministério Público, Associação Sindical de Juízes Portugueses, Ordem dos Advogados, Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução e Sindicato dos Funcionários Judiciais. Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, como já tivemos a oportunidade de ouvir hoje, elogiou o documento pela sua originalidade, ousadia e por resultado de um esforço conjunto para melhorar a justiça portuguesa. De um modo geral, todas as entidades relevantes da justiça portuguesa classificaram a iniciativa como sendo muito positiva. O momento foi histórico, pois não é fácil conseguirem-se consensos entre diversas profissões que têm interesses muitas vezes opostos. Nas propostas, gostaria de salientar que houve um fio condutor na defesa de áreas de intervenção do Ministério Público que nos são muito caras. Criação de secções especializadas na área de família e menores nos tribunais superiores. Criação de tribunais itinerantes na área da família e menores para permitir uma justiça de maior proximidade. A diminuição das custas judiciais aos trabalhadores. A isenção subjetiva do Estado no que diz respeito às custas judiciais. O aumento da suspensão do decurso do prazo de inquérito, enquanto se encontram pendentes cartas rogatórias, são algumas das propostas que reputamos como positivas. As primeiras propostas estão concluídas. É bom que o poder político olhe para as mesmas com muita atenção. O nosso trabalho está, porém, longe de ser terminado. A Plataforma Permanente da Justiça continuará a reunir-se e elaborar novas propostas legislativas numa perspectiva reformista e impulsionadora do melhor sistema de justiça. Se é certo que temos trabalhado e apresentado propostas, verificamos que o processo de revisão do Estatuto do Ministério Público não corre com a celeridade desejável. Em abril de 2017, a Sra. Ministra da Justiça declarou publicamente que a revisão do Estatuto do Ministério Público seguramente estaria pronta no verão.
O anteprojeto somente foi entregue esta terça-feira, pelo que há que acelerar o processo e recuperar o tempo perdido. Na abertura do ano judicial, a Sra. Procuradora-Geral da República afirmou que é urgente rever o Estatuto do Ministério Público. Esta declaração reveste-se a maior importância, atenta à posição institucional de quem a proferiu. Esperamos que a urgência chegue finalmente ao Terreiro do Paço. A urgência é perfeitamente justificada por razões de diversa ordem. Em primeiro lugar, o Estatuto do Ministério Público encontra-se desajustado da Lei de Organização do Sistema Judiciário. A nova organização judiciária impõe que se adapte a orgânica do Ministério Público à nova realidade. A falta de definição de muitos aspectos leva a que se criem equívocos, confusões e burocracia inútil que diminui a eficácia da nossa magistratura. Por outro lado, a falta de definição das competências leva a que uns se arroguem de poderes que não têm e outros declinem os que possuem para fugir às responsabilidades. Em segundo lugar, a forma como a carreira se encontra estruturada está a enfraquecer a investigação criminal, área em que o Ministério Público é julgado mediaticamente todos os dias. Com a nova organização judiciária, aumentou-se o número de tribunais especializados. Com este tal facto, os lugares de promoção Procurador da República passaram a concentrar-se aí, essencialmente, sem que se verifiquem grandes possibilidades de promoção para quem queira permanecer nos departamentos de investigação e ação penal. Este facto dá origem a que sistematicamente os procuradores mais experientes e com melhor classificação saiam da investigação criminal e rumem a direção a outros tribunais. Como organização, fará algum sentido que se crie ou mantenha um sistema que afaste os magistrados mais experientes e competentes da área que tem o maior escrutínio social? Pergunto. Esta situação levará à fragilização do Ministério Público a médio prazo. Por último, a urgência justifica-se por os motivar os magistrados que se encontram no terreno. Os últimos anos têm sido muito difíceis para os procuradores, é preciso dizê-lo. Ao mesmo tempo que a complexidade dos processos aumentou e foi necessário assegurar a representação do Ministério Público em mais tribunais especializados, o número de recursos humanos não acompanhou essas exigências. Como consequência de tal facto, foi necessário que os magistrados acumulassem o trabalho de diversos colegas, sem que recebessem qualquer remuneração adicional para o efeito. Os colegas mais novos, fruto da política de não admissão de magistrados durante os anos da Troika, viram-se obrigados a marcar passo, desculpe-se uma expressão, em comarcas de competência genérica durante 5 ou 6 anos, afastados da família. A sociedade exige ao Ministério Público uma intervenção cada vez mais qualificada e personalizada, mas tal afigura-se muito difícil na lógica de objetivos e produção que se instalou. Muitas vezes, a forma de ser mais produtivo passa por se investigar menos. Quem deseja investigar de forma mais aprofundada demorará mais tempo e aumentará a sua pendência processual, o que se voltará contra si para efeitos de progressão na carreira. A lógica do triturador de processos que se instalou é contrária ao tratamento personalizado e à atenção à pessoa de quem recorre ao Ministério Público. O Ministério Público deve trabalhar para o cidadão, mas por vezes parece que se tornou escravo da estatística e esqueceu o seu verdadeiro objetivo. Há que escolher se queremos trabalhar para os números ou para as pessoas. A criação de uma cultura burocrática e individualista conduz à funcionalização dos magistrados, à perda de laços e à diminuição do espírito de grupo. A crescer tudo isto, precisamente nos anos em que ocorreram as maiores dificuldades para os magistrados, o tempo de serviço não foi contabilizado para efeitos de progressão na carreira, fruto dos congelamentos. É tempo de se fazer justiça àqueles que se ocupam da administração da atividade todos os dias. O presente Congresso ocorre no momento em que a Justiça e os seus casos ocupam grande parte do espaço noticioso. Nunca a atividade do Ministério Público teve tanta visibilidade e foi tão escrutinada como agora. Os cidadãos reconhecem o trabalho que tem sido efetuado mais recentemente, designadamente no combate à criminalidade económica ou financeira. Parece que, finalmente, todos os cidadãos são iguais perante a lei. A nossa magistratura tem investigado e acusado ministros de vários governos, magistrados, altos funcionários do Estado, banqueiros e outras pessoas que eram tidas como intocáveis no passado.
O combate à corrupção tem de continuar e não pode ter retorno. Não podemos voltar a outros tempos em que os responsáveis do Ministério Público português afirmaram que não havia corrupção relevante em Portugal. Talvez hoje seja mais perceptível, porque o sindicato travou algumas duras batalhas no passado, tal como o Dr. João Palma teve a oportunidade de referir no livro. O rumo traçado pela atual Procurador-Geral da República tem de ser mantido e aprofundado. Sabemos que o Ministério Público tem muitos inimigos e que estes pretendem impedir-nos de exercer a ação penal de modo a que todos os cidadãos sejam tratados da mesma forma perante a lei. Sabemos igualmente que essas pessoas têm acesso facilitado à comunicação social e que, através de comentadores arregimentados, pretendem denegrir publicamente a imagem do Ministério Público por forma a diminuir a legitimidade da nossa atuação. Os inimigos do Ministério Público têm naturalmente igual sentimento relativamente ao sindicato. Ao longo dos tempos, independentemente de quão poderosos foram os inimigos, os meios empregos e a força dos ataques, o sindicato nunca vergou. A nossa força sempre resultou das nossas convicções. Resistimos contra ventos e marés na defesa das causas que achávamos justas, mesmo que o tivéssemos de fazer, muitas vezes sozinhos. Acreditamos que só poderemos aspirar a um país melhor se o Ministério Público conseguir exercer cabalmente as suas funções. Acreditamos que o sindicato, hoje, tal como no passado, tem um papel de vanguarda na transformação do nosso sistema de justiça e que é possível contribuir de forma significativa para a mudança. Acreditamos que algum dia o poder político irá acordar e tratar a justiça com a importância que lhe é devida, como função soberana essencial do Estado que é. Temos de sair da nossa zona de conforto e ir à luta. Há que assumir plenamente a nossa condição de magistrados. Nós temos o poder e o dever de transformar este país num lugar melhor para os nossos filhos. As nossas funções permitem-nos aspirar a isso. Apesar de todas as contrariedades, não podemos desanimar. A resistência às adversidades é uma característica genética das grandes instituições que passam muitas vezes por tormentas, mas conseguem sempre renovar-se e sair mais fortalecidas. Contem com a direção do sindicato para travar um combate pela melhoria do funcionamento do Ministério Público e do sistema de justiça. Senhor Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelência, Senhor Presidente do Governo Regional, acabou de sair, Senhor Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, em representação da Senhora Ministra da Justiça, Senhora Provedora de Justiça, Senhora Conselheira do Tribunal de Contas, também em representação do Senhor Presidente do Tribunal de Contas, Senhores Deputados, Senhor Bastonário da Ordem dos Advogados, Senhores Juízes, Senhores Magistrados do Ministério Público, Senhores Congressistas, Senhor Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e Senhor Presidente da Assembleia Geral. As minhas palavras vão ser umas palavras breves e são, numa primeira fase e como início, uma palavra de saudação ao Sindicato dos Magistrados do Ministério Público pela realização deste 11º Congresso e, principalmente, pelo tema que escolheu, Identidade, Exemplo e Futuro. Este congresso realiza-se num momento muito especial, um momento em que está em debate o Estatuto do Ministério Público e num momento em que é necessário
respondermos ao repto de uma profunda reflexão sobre que Ministério Público temos e que Ministério Público queremos. Um debate em que é essencial a existência de discussão interna e no âmbito de todos os magistrados, do Ministério Público, mas também dos juízes e dos restantes profissionais da Justiça, mas um debate em que é essencial que a população portuguesa, a comunidade, os portugueses e os seus representantes participem ativamente. Efetivamente, é importante que esse debate se faça com serenidade, com rigor, que tenhamos a capacidade de o fazer sem nos deixar influenciar pela poeira, pela espuma dos dias e pelas discussões que estão do agrado, são de alguns, designadamente, que incendeiam os órgãos de comunicação social e também as redes sociais. Tenhamos, pois, a coragem de conseguir fazer este debate de uma forma serena e rigorosa, porque o tema é importante. E nesta trilogia do que nos é proposta, eu diria, falemos, pois, do futuro. Que Ministério Público queremos? Obviamente não vou fazer aqui uma desenvolvida conferência sobre aquilo que eu penso que poderia ser o Ministério Público do futuro, mas vou deixar umas breves notas de pontos que penso que são essenciais, ou pelo menos que são os desafios que se nos colocam neste momento. Em primeiro lugar, penso que teremos que defender a manutenção e a promoção da atual arquitetura constitucional naquilo que consagra o Ministério Público como uma magistratura. Como uma magistratura que tem um estatuto de autonomia e com tudo aquilo que isso implica ao nível das consequências face aos restantes poderes da organização do Estado. Depois, penso também que é essencial manter a estrutura da matriz das diversas competências que o Ministério Público tem no modelo português, que já aqui foram referidas. Uma matriz que remete o Ministério Público para a essencialidade de ser uma magistratura de iniciativa em defesa da legalidade democrática e em defesa dos direitos dos cidadãos na promoção da igualdade dos mesmos perante a lei. O que abrange muito mais do que o direito penal, como todos nós sabemos. E é uma matriz que penso que tem que ser intransigentemente defendida e promovida naquilo que possa ser o nosso estatuto. Perante isto, eu diria rapidamente que quais são os desafios vários que se nos colocam para conseguirmos uma organização, uma estrutura, um conjunto de princípios que nos permitam cumprir aquilo que é o nosso desígnio constitucional. E sem me prolongar, sem desenvolver as diversas valências pelas quais necessariamente teremos que passar para que se consiga cumprir esse desígnio, eu diria que há um grande desafio para o Ministério Público, que é manter uma organização hierarquizada, mas conseguindo dar-lhe a flexibilidade suficiente com estruturas de orientações transversais que lhe permitam responder às diversas solicitações. Que é flexibilidade que nos permita responder àquilo que é simples de uma maneira simples, que nos permita responder àquilo que é complexo, que exige uma atuação conjunta de uma maneira capaz, que nos permita responder de uma forma especializada às diversas matérias que se nos colocam, sem perdermos a noção do conjunto.
falando de uma maneira um pouco mais especificada, que nos permitam conseguir ter uma abordagem temática integrada das questões que se nos colocam. É hoje muito difícil conseguirmos cumprir aquilo que são os nossos deveres, aquilo que são as nossas competências, se não conseguirmos criar uma capacidade de organizar equipas conjuntas quando tal é necessário, se não conseguirmos criar equipas de vários magistrados para tratar assuntos das diversas jurisdições de uma maneira integrada, de uma maneira planificada e fazendo sem que se perca a capacidade de ter uma orientação clara relativamente a cada uma das nossas intervenções. Eu ficaria por aqui porque penso que este é talvez o grande desafio para responder àquilo que são as grandes questões que se nos colocam no futuro, ou pelo menos será um dos grandes desafios. Temos uma estrutura que está pensada em função de jurisdições separadas, temos uma estrutura que está pensada em função de um magistrado para um processo, designadamente na área penal, temos uma estrutura que está pensada para responder a questões que já são do antigamente. Temos que ter a capacidade de termos um modelo, organizarmos um modelo que nos coloque perante a facilidade e a promoção de uma estrutura que seja capaz de responder aos desafios do futuro. Muito obrigada, desejo um ótimo congresso e espero que as conclusões sejam boas. Bom, queria começar por cumprimentar o Sr. Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, o Dr. Irineu, mas acabou de sair, espero que ainda ouça. Dirigia também os meus respeitosos cumprimentos ao Sr. Presidente da Assembleia Regional da Região Autónoma da Madeira, Dr. José Lino, que já tive o prazer de conhecer num outro evento recentemente. Dirigia também os meus respeitosos cumprimentos a quem também já aqui não está, o Sr. Presidente do Governo Regional da Região Autónoma da Madeira, o Dr. Miguel Albuquerque. Igualmente, estendo estes cumprimentos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Funchal e agradeço-lhe uma vez mais a recepção simpática com que ontem me brindou e à minha equipa. Os meus respeitosos cumprimentos à Sra. Procuradora-Geral da República pelas funções que tem vindo a exercer e pelo papel importante que tem no nosso Estado de Direito. Uma saudação muito particular para o Sr. Presidente do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, portanto, o Presidente da jurisdição a que orgulhosamente pertenço. Os meus cumprimentos também à Sra. Provedora da Justiça, a quem desejo muito boa sorte nas funções e é um gosto vê-la também nesta função. Aliás, se estivermos atentos hoje em lugares com algum relevo para, no fundo, determinar o modo de funcionamento da Justiça, temos várias mulheres, o que é bom. Os meus cumprimentos também à Sra. Juíza Conselheira do Tribunal de Contas, a Dra. Laura Tavares, também já tive o privilégio de conhecer, ao Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. Guilherme, que é um grande combatente em benefício da Justiça e em luta pelos senhores advogados que não têm um papel fácil também nisto que é a administração da Justiça, desde logo têm que lidar com os senhores juízes, com os senhores procuradores, não é fácil muitas vezes e, portanto, enfim, quando perdem uma ação, a culpa é sempre dos advogados. E quando ganham, o benefício é das testemunhas que foram boas, portanto, já passei por aí, não é nada fácil. Ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Dr. António Filipe, que também tive o privilégio de conhecer numa fase bastante jovem da minha vida, que também passei pela Assembleia da República, Dr. Luís Fazenda, que muito prezo, do Bloco de Esquerda, ao Sr. Presidente do Sindicato do Ministério Público, Dr. Ventinhas, que devia ter sido o primeiro a quem cumprimento, mas se calhar por ser o mais importante deixei para o fim.
a todos os senhores presidentes, a todas as pessoas que já tiveram a oportunidade e que exerceram o lugar de direção desta associação, cumprimentos na pessoa do Dr. Clooney, que é meu vizinho neste momento, ou melhor, eu sou vizinha do Dr. Clooney neste momento, ao seu Diretor-Geral da Administração da Justiça, que também aqui se encontra presente, ao Diretor-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, que é também um ilustre magistrado do Ministério Público, a todos os presentes, aos senhores presidentes dos tribunais da relação, dos centrais administrativos, os senhores presidentes de comarca, particularmente ao Dr. Paulo Barreto, que dirige com muita competência as suas funções de presidente e que tem ali um tribunal que é digno de ser visitado por todos e que representa também o espelho do Portugal de sucesso que em alguns domínios vamos tendo. E, portanto, este tribunal aqui da Madeira é o exemplo de um tribunal bem conseguido, de uma organização eficaz e, portanto, de um conjunto de pessoas que se encontram motivadas e para os quais também, certamente, não será alheia nesta motivação o facto de terem condições de espaço dignas para poderem exercer estas funções que não são fáceis e que muitas vezes a sociedade não compreende. Uma palavra também para o Sr. Secretário-Geral do Ministério da Justiça, todos os colegas que aqui se encontram presentes, senhoras Procuradoras, senhores Procuradores, senhores Professores, senhores Conferencistas, os meus respeitosos cumprimentos. Quero, antes de mais, de agradecer e, obviamente, que em nome da Sra. Ministra da Justiça, que não pôde estar presente, o convite para intervir na abertura deste primeiro Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público sobre o lema Identidade, Exemplo, Futuro. A Sra. Ministra pediu-me, e fê-lo com especial ênfase, que felicitasse o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público nas pessoas da sua direção e, através desta, todos os seus associados, por esta iniciativa reveladora da energia, do dinamismo e da capacidade de criar pontes entre o passado e o futuro. De facto, falar de identidade é refletir sobre o presente, honrar o passado e projetar o futuro. O Ministério Público é entidade com um papel determinante na manutenção da ordem jurídica, do regime democrático, bem como na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, desempenha inquestionavelmente uma função crucial no quadro da defesa do Estado de Direito e na prossecução da justiça, e por isso muitas vezes também não é bem compreendido. Este órgão judiciário é, indubitavelmente, um guardião do Estado de Direito e das suas diversas instituições, bem como dos direitos fundamentais dos cidadãos e dos interesses gerais da sociedade. A autonomia que lhe assiste por imposição constitucional desde 1976 é, sem dúvida, uma garantia da defesa absoluta e incondicionada dos interesses que lhe cumpre proteger e dar expressão. Só devemos sabê-los exercer competentemente, como de resto tem sido o timbre desta magistratura. Minhas senhoras e meus senhores, esta entidade tem, em Portugal, uma longínqua história e tradição. Do século XIV à atualidade, passou por muitas transformações e metamorfoses, sem nunca perder a sua gênese ou identidade característica, sem nunca se distanciar da defesa dos direitos, da defesa do Estado e, sobretudo, da defesa dos cidadãos. Tem tido um papel de relevo na busca do Estado imparcial, de uma democracia orientada para a realização do bem comum e do interesse geral, estruturada sobre o necessário equilíbrio entre intervenção e proteção dos interesses individuais e coletivos. A concepção do Estado que temos hoje passa por este interveniente fulcral no funcionamento da justiça e pelo seu papel na arquitetura do sistema judicial. Podemos, à semelhança do que aconteceu ao longo do percurso histórico, conceber diferentes soluções para a sua organização, olhar de diferentes perspectivas para o seu modelo e procurar sempre aperfeiçoá-lo em função das exigências com que se depara nos dias de hoje. O que não podemos, e friso, em circunstância alguma, é ignorar o papel que o Ministério Público tem tido na defesa dos cidadãos e do Estado de Direito, promovendo os seus princípios fundamentais, impulsionando a ação penal e assegurando a tutela dos direitos daqueles que não podem autonomamente fazê-lo. Da ação penal à tutela dos menores, passando pela representação do próprio Estado,
o poliformismo e o vasto conjunto heterogéneo e transversal das suas atribuições e competências são, de facto, característica intrínseca da sua atuação. O Ministério Público de hoje não é, certamente, o Ministério Público de há uma década atrás, por serem cada vez mais acutilantes os desafios que enfrentam as sociedades contemporâneas. Convivemos hoje com fenómenos criminais expressivos e cada vez mais subversivos que não estão confinados ou limitados ao território de um só Estado. A corrupção, o branqueamento de capitais, a fraude, o cibercrime, o tráfico de estupefacientes e a criminalidade económica em geral, nas suas mais diversas concretizações, são comportamentos que atentam contra a economia, contra a confiança nas instituições e, em última instância, contra o próprio Estado de Direito. Não raras vezes, para além dos danos diretos, nomeadamente sobre as pessoas, minam também os princípios da boa administração, da equidade e de justiça social, falseiam a concorrência, entravam o desenvolvimento económico, privam os Estados de receitas fiscais e fazem perigar a estabilidade e os alicerces da sociedade, fomentando a desigualdade social. Coexistem com estes fenómenos outros desafios gravíssimos, atentatórios da dignidade e da integridade do ser humano, como, por exemplo, o tráfico de pessoas ou a exploração sexual de menores. São crimes que perpassam mais do que uma jurisdição, afetando bens jurídicos e produzindo efeitos distintos em cada uma delas. O combate a estes fenómenos, na perspectiva da repressão, mas também da prevenção, é um dos maiores desafios que se apresenta nos dias de hoje a esta magistratura do Ministério Público. O Ministério Público enfrenta também desafios no que tange à defesa dos incapazes em geral e dos menores em particular, dos interesses difusos, cada vez mais complexos e, certamente, no quadro do acesso ao direito em geral. E aqui importa destacar que esta entidade é, em muitos casos, o primeiro contacto que os cidadãos têm com o sistema de justiça. Cumpre, pois, enfatizar o papel do Ministério Público nos caminhos que a Justiça adota ao serviço dos cidadãos e do Estado de Direito, o papel que desempenha na efetiva realização dos direitos fundamentais e também o seu decisivo contributo para uma melhor e mais próxima resposta do sistema de justiça. Num campo muito próprio, ainda que caracterizado pela transversalidade do seu impacto, o trabalho do Ministério Público tem contribuído decisivamente para melhorar a qualidade dos instrumentos disponíveis para a efetiva realização da justiça, assegurando condições para que os cidadãos possam, em confiança, exercer os seus direitos. O reforço da confiança nas instituições assume-se como um vetor fundamental e estruturante numa época em que as ameaças aos direitos individuais e coletivos são tão evidentes, sagazes e iminentes. Importa não só garantir que os cidadãos exercem plenamente os seus direitos, como importa também garantir que lhes é conferido um elevado grau de proteção contra o crime. Neste contexto, o papel do Ministério Público tem sido determinante no quadro de um sistema de justiça robusto, não só do ponto de vista do edifício legislativo, mas também do ponto de vista operacional. É a esta luz, à luz dos desafios, das exigências e das contingências várias com que se depara a sociedade contemporânea, que se pode e deve repensar a arquitetura do sistema e dentro dele de cada um dos seus intervenientes, nomeadamente do Ministério Público. Como disse, projetar o futuro é preparar as condições estatutárias que reflitam a maturidade de uma magistratura que se emancipou com a Revolução de Abril e que nos últimos 40 anos, pelo papel que desempenhou nas causas da justiça, na proteção dos incapazes, na defesa dos trabalhadores, no combate ao crime, na promoção dos interesses coletivos e difusos, se afirmou como um esteio da defesa dos direitos fundamentais e da paz jurídica. E agora, referindo aquilo que mais preocupa neste momento o nosso Ministério Público, a questão da revisão dos estatutos, queria dizer o seguinte: a revisão do Estatuto do Ministério Público, adaptando à Lei de Organização do Sistema Judiciário, é uma medida que consta do programa do Governo e que constituiu
e constitui uma prioridade para o Ministério da Justiça. São de todos conhecidas as vicissitudes que levaram a que o grupo de trabalho, para o efeito criado, não tivesse terminado a sua missão. Mas esse facto, apesar dos problemas que trouxe ao Ministério da Justiça, não impediu a elaboração de uma proposta que colheu importantes contributos de reflexões resultantes do trabalho desenvolvido pelos membros do grupo e que foi amplamente discutida com a direção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público até ao final do mês de julho. Foram discussões intensas, francas e leais. Discussões que buscaram sempre e, acima de tudo, identificar as melhores soluções para a garantia da autonomia desta magistratura e para a evolução de um modelo de carreira que vem conhecendo bloqueios associados, sobretudo, às dificuldades de progressão. Mas a verdade é que aí não tínhamos ainda chegado à convergência necessária no plano da concertação. É entendimento do Ministério da Justiça, na prática e não na mera retórica, que é preciso trabalhar as grandes opções de futuro em ambiente de consenso e de pacificação. E falo-emos, obviamente, no limite do possível. Em setembro, a negociação conheceu um novo impulso com a intervenção da Procuradoria-Geral da República, na pessoa da Sra. Conselheira Procuradora-Geral, cujo contributo aqui queremos reconhecer e enaltecer, e em conjunto procuramos respostas para as dificuldades que ainda persistiam e apuramos respostas já consensualizadas. Em janeiro, a recepção dos últimos contributos da PGR permitiu-nos encerrar esta fase do dossiê e inicia-se agora formalmente o processo legislativo com a apresentação do anteprojeto a todo o Governo e o desencadear do processo de consultas. O projeto consagra um modelo de carreira plana, a ambição histórica deste sindicato, que favorece a valorização do conhecimento adquirido e permeia mais claramente o mérito. Assegura melhor o paralelismo entre as magistraturas na primeira instância. Clarifica a estrutura hierárquica do Ministério Público e modela as relações entre os vários órgãos. Reforça o caráter uno da magistratura do Ministério Público, independentemente das jurisdições. Põe termo aos espaços de divergência entre a lei de organização do sistema judiciário e a disciplina estatutária do Ministério Público. Pensamos, sinceramente, que com esta proposta o Ministério Público ficará mais apto a responder aos desafios que se lhe colocam no século XXI. Defender as instituições é criar condições que lhes assegurem uma existência digna. A existência de um estatuto claro, moderno e apto a responder às exigências e contingências das suas missões é condição base, mas não é, claro está, única. O Governo tem a noção da dimensão do esforço que foi feito pelo Ministério Público num contexto de redução drástica de efetivos e aumento das exigências de resposta determinado pelo reforço da especialização resultante da reforma da Organização Judiciária de 2014. E esteve e está com o Ministério Público na busca de soluções para minorar e superar essa dificuldade. Com a regularização do recrutamento de magistrados, foram admitidos à formação do Centro de Estudos Judiciários 140 auditores para o Ministério Público. E é bom recordar, 56 em 2016 e 84 em 2017, prevendo-se para o corrente ano a admissão de mais 50. A aprovação pelo Governo da redução de estágio para vários cursos de formação foi uma escolha que, não correspondendo ao ideal na perspectiva da formação, permitirá colmatar mais cedo algumas das lacunas que se verificavam. E o Governo estará ainda, e está com o Ministério Público, apoiando no desenvolvimento autónomo do seu sistema de informação, através do Fundo de Modernização da Justiça e noutras dimensões que a Procuradoria-Geral da República defina como adequadas.
e trabalha e continuará a trabalhar com o Ministério Público e com a Procuradoria-Geral da República em todas as iniciativas que visem melhorar a capacitação e favorecer o desempenho cotidiano dos senhores magistrados. A consagração pela Lei 87/2017, 21 de agosto, do regime jurídico do beneficiário efetivo, assim como do acesso direto do Ministério Público às bases de dados da administração tributária, de iniciativa do 21º Governo Constitucional, constitui seguramente um passo importante na melhoria do esclarecimento de formas mais insidiosas de criminalidade na área económico-financeira. A rápida transposição da Diretiva Comunitária relativa à Decisão Europeia de Investigação, em que o Governo também trabalhou articuladamente com a Procuradoria-Geral da República e com a representação nacional na Eurojust, vai também assegurar uma alteração qualitativa no plano da qualidade e da tempestividade da resposta em matéria de cooperação judiciária no espaço da União Europeia. Também no pacote de medidas legislativas que o Ministério da Justiça aprovou sobre a reforma da jurisdição administrativa e fiscal, destacam-se duas propostas que, quanto a nós, valorizam de sobremaneira o papel essencial de defesa da legalidade que o Ministério Público assume nesta jurisdição. Assim, por um lado, prevê-se a intervenção do Ministério Público na arbitragem administrativa e tributária, em resposta à jurisprudência e doutrina que vinham denotando a tendencial desigualdade formal e material de garantia de defesa da legalidade democrática e da Constituição, do interesse público e dos direitos fundamentais do cidadão entre os processos administrativos e tributários e as arbitragens relativas às respectivas matérias. Por outro lado, prevê-se ainda o alargamento da atual legitimidade ativa do Ministério Público na impugnação de normas, permitindo a dedução de pedido para a declaração de ilegalidade com força obrigatória geral de uma norma cujos efeitos não se produzam imediatamente, ao invés de apenas poder pedir a título incidental, removendo assim um escolho e atraso desnecessário à defesa da legalidade democrática e à promoção da realização do interesse público que incumbe ao Ministério Público nos termos do artigo 51 do ETAF, nomeadamente no que concerne ao controlo de legalidade e respectiva impugnação dos planos intermunicipais e municipais do ordenamento do território, cujos efeitos não se produzam imediatamente, alterando para o efeito o número 3 do artigo 73 do CPTA. Apesar de todas as vicissitudes que o sistema de justiça conheceu, a verdade é que no ano de 2017 foi encerrado com a pendência mínima histórica desde que o país tem estatísticas e que, entre o final de 2015 e o final de 2017, o sistema Sítios registra menos 300 mil processos classificados. Este resultado não pode deixar de ser tributado em primeira linha aos senhores magistrados judiciais e do Ministério Público e aos senhores oficiais de justiça. Constitui o produto do vosso esforço, da vossa dedicação, do vosso empenho. Deve constituir uma bandeira vossa para quantos, no exterior, continuam a descrer da capacidade do sistema de justiça. E precisamos de aprofundar estes resultados. O Ministério da Justiça, como responsável pelo sistema, que não pela jurisdição, está e estará sempre presente, atento e disponível para, em articulação com os representantes institucionais das magistraturas e com as estruturas sindicais, encontrar os meios que favoreçam as benfeitorias que o presente exige e que o futuro não dispensará. Por isso, recebemos com entusiasmo os resultados do trabalho desenvolvido por este sindicato, em articulação com as demais estruturas sindicais do setor, e estamos totalmente disponíveis para, em colaboração com o Parlamento, adotar as iniciativas resultantes desse trabalho e concretizar medidas por vós tidas como necessárias para a melhoria do funcionamento do sistema. Neste sentido, tenho a certeza que os trabalhos deste 11º Congresso serão particularmente úteis e focados na temática que aqui vos traz, permitindo que, através da discussão e da partilha, se reflita e pondere sobre os caminhos mais acertados a trilhar e sobre as melhores soluções e as mais desejáveis,
sempre no quadro da promoção dos valores fundamentais e com a ideia de que o país tem de continuar para depois de nós e que as medidas têm de ser sustentáveis. Nós, no Ministério da Justiça, temos o firme empenhamento em continuar esta nossa trajetória. Não estamos interessados em marcar a agenda política com alterações de folclore e que depois, enfim, quem está nos tribunais a operar venha a ser a principal vítima dessas alterações. Estamos a introduzir, com sentido de responsabilidade, as alterações que nos afiguram necessárias num sistema em que, em termos de arquitetura, concordamos no essencial, mas em que, de facto, denotamos certas falhas. Foi isso que fizemos com os ajustamentos ao mapa, é isso que estamos a preparar com um segundo conjunto de ajustamentos, que passará nomeadamente pelo reforço da oferta na área da justiça económica, portanto, tribunais de comércio, e também na área da família menores. Estamos abertos e estamos a analisar e acolhemos com agrado muitas das propostas que constam do pacto, que já tivemos oportunidade de analisar, sendo que algumas delas já constam dos projetos que o Ministério da Justiça tem em curso. Como dizia um ilustre escritor, portanto, nós só existimos mediante aquilo que fazemos, nós temos consciência disto, portanto, quem não faz não existe, limita-se a durar, e nós não queremos estar no Ministério da Justiça apenas para durar e para aguentar até ao final do mandato. Não estamos a conseguir transmitir a percepção do que estamos a fazer, porque, enfim, a urgência de quem está à espera, de facto, não se compagina com certos tempos, mas os senhores, melhor do que ninguém, têm a obrigação de compreender, porque a percepção que os tribunais têm também daquilo que é o desempenho dos tribunais e, particularmente, das magistraturas, também não corresponde, certamente, à percepção que aqueles que trabalham nos tribunais têm do trabalho que desenvolvem. Muito obrigada a todos. Os magníficos discursos que ouvimos inspiram a identidade, o exemplo e o futuro do Ministério Público. Pedindo-vos que permaneçam sentados, chamo ao palco o juiz de direito Filipe Marques, presidente da MEDEL, para dirigir uma saudação ao Congresso. Excelentíssimos membros da mesa, excelentíssimas entidades e convidados que foram elencados pelo Sr. Secretário-Geral na abertura do Congresso, caros colegas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos Sindicatos dos Magistrados do Ministério Público pelo convite que foi endereçado à MEDEL para estar presente neste 11º Congresso. E peço que acreditem que é para mim uma honra que a minha primeira intervenção pública enquanto Presidente da MEDEL, dos Magistrats Européens pour la Démocratie et la Liberté, seja neste Congresso. É um prazer estar aqui na Madeira e é um prazer estar aqui a convite do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que é um dos membros fundadores da MEDEL e que sempre esteve comprometido com os seus valores e objetivos. Os próximos dias serão dedicados ao debate e à discussão sobre o Ministério Público em torno de 3 eixos fundamentais: a identidade, o exemplo e o futuro. São 3 eixos que se interligam e que formam um contínuo sobre o qual hoje, mais do que nunca, importa refletir pausadamente de forma a saber enfrentar os desafios que crescentemente se colocam ao Poder Judicial. Só com a correta consciência da identidade de uma magistratura, do que se pretende que seja e do papel que deve desempenhar, se pode levar a cabo uma atuação na sociedade que constitua um exemplo passível de ser projetado no futuro. Quanto à identidade, é com orgulho que constatamos que o Ministério Público Português soube construir ao longo dos últimos 40 anos uma identidade própria e forte, que levou a que seja visto no panorama internacional e especialmente no panorama europeu como um modelo a seguir. Nós temos uma magistratura do Ministério Público composto por um corpo de magistrados consciente não apenas da importância das suas funções, mas acima de tudo do valor e da essencialidade da sua autonomia. Pode dizer-se que foi precisamente com base nesta autonomia que o Ministério Público Português construiu essa sua identidade. Na área do processo penal, soube assumir com firmeza a direção total do inquérito, num modelo que ainda hoje é reclamado por muitos na Europa e muitas associações de procuradores que integram a MEDEL há anos que o vêm exigindo, mas tendo sempre lutado pela consagração constitucional da sua sujeição apenas e só ao princípio da legalidade no artigo 219, número 1 da Constituição.
O que pode parecer hoje natural e evidente no nosso ordenamento não é de modo algum na maioria dos demais países. A atribuição da direção do inquérito a uma magistratura sem garantias de autonomia e de sujeição estrita ao princípio da legalidade pode revelar-se um presente envenenado, uma porta aberta à ingerência do Poder Executivo no Poder Judicial, o que leva a que os próprios procuradores em muitos países resistam a assumir essa competência. Mas a identidade do Ministério Público Português é também definida pelo seu caráter multifacetado, pelas amplas competências que tem e que vão muito mais além da atuação na área penal. É essa enorme área de atuação que confere ao Ministério Público em Portugal um relevantíssimo papel na sociedade, papel esse que estou convicto será cada vez mais chamado a assumir. Como já aqui foi referido e citado, o Secretário-Geral do Sindicato, José Albuquerque, na apresentação que fez ao Congresso Anual da IAP, em setembro de 2017, resumiu este papel do Ministério Público Português como sendo uma magistratura de promoção e iniciativa que encontra na sociedade, ao mesmo tempo, a sua legitimidade, o seu objetivo, o seu método e a sua responsabilização. E com base nesta identidade de magistratura autónoma e multifacetada, o Ministério Público Português construiu o exemplo que tem dado ao longo das últimas 4 décadas. E permitam-me neste ponto que, atento à qualidade em que intervenho neste Congresso, me refiro essencialmente à atuação internacional do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Desde cedo foi preocupação do sindicato não limitar a sua atuação ao plano interno português, compreendendo que a luta pela independência do Poder Judicial em geral e pela autonomia do Ministério Público em particular eram objetivos comuns a vários Estados. Foi nesse âmbito que o sindicato foi uma das 6 associações que em 1985 fundou a MEDEL, uma associação europeia de associações profissionais de juízes e procuradores da Europa, tendo como objetivos, como afirmado nos estatutos, a salvaguarda da independência judicial, a proteção da democracia e do Estado de Direito, a promoção da integração europeia. Esta organização agrupa agora 21 associações de 15 países europeus, tem relações regulares com associações judiciais africanas e latino-americanas, tem o estatuto de observador junto da União Europeia e do Conselho da Europa. Trabalha em rede e através de reuniões regulares nos países das associações membros, frequentemente associadas a conferências sobre questões profissionais de interesse comum. Por exemplo, em janeiro de 2014, em Braga, promovemos um debate profundo sobre o projeto do Gabinete do Ministério Público Europeu. Em junho passado, no Porto, debatemos o papel dos tribunais constitucionais entre o jurídico e o político. Em março, em Palma de Maiorca, discutimos a crise dos imigrantes e em dezembro, em Cracóvia, tivemos uma conferência sobre a independência do Poder Judicial face aos ataques levados a cabo pelo governo polaco. A criação de uma associação judicial de nível europeu pode parecer hoje algo de relativamente banal, quando olhamos para o atual grau de integração europeia. Recuemos, porém, a 1985, quando o mundo estava em plena Guerra Fria, a Europa estava dividida em 2 blocos políticos e Portugal ainda nem fazia formalmente parte da então chamada Comunidade Económica Europeia. A criação da MEDEL não foi apenas um ato visionário, é reveladora do exemplo do Ministério Público Português e do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, também a nível internacional. É um exemplo de empenhamento, de dinamismo e de inovação. E permitam-me, por isso, que eu aproveite esta ocasião, porque é este o local e o momento adequados, para prestar a minha sincera homenagem e expressar o profundo agradecimento em nome da MEDEL, ao Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e aos procuradores portugueses que há 33 anos estiveram envolvidos na criação da MEDEL. Chegados a este ponto, em que descortinamos as linhas gerais da identidade e do exemplo do Ministério Público Português, cabe-nos projetar o futuro, que é o terceiro dos tópicos que constituem o tema deste Congresso. E, infelizmente, neste ponto, nós não vivemos tempos que nos permitam ter um desmesurado otimismo. No plano nacional, lidamos com sucessivas reformas que acriticamente aplicam ao Judiciário princípios de gestão organizacional, sem cuidar de ponderar nas especificidades do Poder Judicial e, acima de tudo, da autonomia e da independência das magistraturas. O risco de perda da independência interna, que está tão presente nos sistemas de muitos países europeus, começa a ser hoje uma realidade preocupante em Portugal. Ao mesmo tempo que procura impor estas reformas, porém, o poder político mostra-se indisponível para debater com a dignidade que se imporia os estatutos das magistraturas, encarando-os como se de uma qualquer lei se tratasse, ao sabor de meras divergências partidárias e conveniências políticas. Seria bom que o mesmo poder político, que com facilidade e rapidez alcança consensos e unanimidade para alterar o financiamento dos partidos políticos, invocando a sua essencialidade para o sistema democrático e concedendo-lhes até isenções fiscais, fosse também capaz de reconhecer a essencialidade das magistraturas e do Poder Judicial para esse mesmo sistema democrático, garantindo-lhes finalmente um estatuto, uma carreira e um sistema retributivo condignos.
É no plano internacional, porém, que os desafios e ameaças hoje são maiores. Os ataques ao Estado de Direito e à independência do Poder Judicial alastram pela Europa toda, tendo chegado mesmo ao interior da União Europeia, o que é facilmente ilustrado com 2 casos concretos. Na Turquia, a deriva autoritária assumiu proporções inimagináveis. De acordo com os dados mais recentes que chegaram ao conhecimento da MEDEL, desde a tentativa de golpe de Estado do dia 15 de julho de 2016, 50.510 pessoas foram presas, 111.240 funcionários públicos foram despedidos, 110 instituições de comunicação social foram encerradas. As carteiras profissionais de 715 jornalistas foram canceladas e 2.308 jornalistas ficaram no desemprego. No que diretamente diz respeito ao Poder Judicial, até ao dia 5 de setembro de 2017, 524 advogados tinham sido detidos e 1.342 estavam sob investigação. Um total de 4.664 juízes e procuradores tinham sido investigados, 2.431 dos quais foram detidos sob suspeita de participação no golpe de Estado. Informações credíveis dão-nos conta de que 800 dos 900 juízes que foram nomeados depois do golpe de Estado têm um vínculo direto com o partido no poder. A MEDEL conta entre os seus membros com a ARSAV, a Associação Turca de Juízes e Procuradores, que foi administrativamente dissolvida logo após o golpe de Estado e cujos membros, tal como todo o judiciário desse país, estão a enfrentar a detenção e o despedimento no âmbito da terrível crise democrática ali em curso. O seu presidente, Murat Arslan, a quem a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa atribuiu no passado mês de dezembro o Prémio Václav Havel de Direitos Humanos, por proposta da MEDEL e da Associação Europeia de Magistrados, está em prisão preventiva desde 19 de outubro de 2016, estando o seu julgamento presentemente a decorrer. Na Polónia, o Poder Executivo assumiu abertamente a sua intenção de tomar o controle do Poder Judicial. Começou pelo Tribunal Constitucional, recusando a posse aos juízes nomeados pelo anterior Parlamento e nomeando em sua substituição novos juízes afetos ao partido que apoia o governo, ao mesmo tempo que o Primeiro-Ministro se recusa a publicar as decisões no Diário Oficial, alegando que não se trata de verdadeiras decisões judiciais, mas de meras opiniões de alguns juízes. As leis da organização judiciária foram alteradas, sendo o cargo de Procurador-Geral da República, que lá tem vastas competências ao nível da investigação criminal e pode dar instruções diretas aos procuradores titulares dos inquéritos, é agora assumido por inerência pelo Ministro da Justiça. Ao mesmo tempo, este Ministro da Justiça passou a ter o poder de demitir e nomear sem qualquer restrição os presidentes dos tribunais e decidir quais os juízes do Supremo Tribunal que permanecerão em funções após a entrada em vigor de uma lei que reformou compulsivamente todos os membros daquele alto tribunal. Mas para além do judiciário, os tempos que vivemos também não são animadores no que toca ao respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades. A crise económica e financeira deixou pesadas consequências, nomeadamente no que toca à proteção dos direitos sociais. A ameaça do terrorismo tem provocado tensões com o princípio da primazia da lei e afirmou uma tendência de procurar tornar normal e integrar na lei processual penal normas que deviam ser excepcionais e transitórias. Os princípios da igualdade perante a lei e da liberdade e da dignidade de todos os homens e mulheres permanecem problemáticos para as pessoas mais fracas e para os migrantes. A tragédia que todos os dias se desenrola nas costas do Mediterrâneo, às portas da Europa, cobre de vergonha toda a sociedade europeia, incapaz de exigir aos seus políticos que respeitem os direitos mais básicos de qualquer ser humano. É neste panorama que o papel do Ministério Público e das associações de magistrados, como o Sindicato de Magistrados do Ministério Público, atuando por si e através de associações internacionais como a MEDEL, se revela essencial, funcionando em rede e trocando experiências, identificando problemas comuns e propondo ideias e soluções possíveis e alertando outras associações judiciais, instituições e o público sobre situações críticas. É tudo isto que se espera que seja feito neste Congresso, com a vitalidade e com o dinamismo que o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e o Ministério Público Português sempre souberam demonstrar. Em nome da MEDEL, eu desejo a todos um bom Congresso e um bom trabalho. I now have the pleasure to give the floor to Rasmus Wanda, IAP General Counsel da Associação Internacional de Procuradores. Okay, Rasmus, the floor is yours. Yeah. Thank you so much. And forgive me for speaking in English.
but now I have been listening to Portuguese for a while, and now it's your turn to feel like what it has to have been me. So, Your Excellencies, ladies and gentlemen, and colleagues and friends, thank you so much for having us, the IAP, here at your conference. The relationship between the IAP, IAP, and SMMP has become very strong over the years, and we're really happy to be here for the support. And obviously, I bring the best of greetings from our President, our Secretary General, and from our Executive Director. And even yesterday, I spoke with my predecessor, Elizabeth Howe, who also brings her great greetings to many of you. So, 3 words for this conference: identity, example, and future. We travel around the world, from Argentina to China, Indonesia to Canada, and from Norway to South Africa. And we listen, and we discuss, and we try to understand what the concerns are for all our colleagues around the world, what it means to be a prosecutor, and what it is to be an important part of this profession. There are as many identities as there are countries around the world. But nevertheless, we learn when we go everywhere and we listen that there are a number of things around which we can come together and which we do come together around. So, independence, to be autonomous, to hold high professional standards, to have levels of integrity, and to be working in the public interest, in the service of the public, of each individual, regardless of their social status, and to make sure to pursue human rights and be safe guardians of those. These are some of the ideals which we hear and we understand everywhere. So, one of the very important vehicles, the important tools to try to maintain that identity and develop it everywhere is associations. Not ours, which is global, but the individual associations in each and every country, and sometimes in each and every part of a country. These associations have become, we learn, many places vital for the pursuance of these qualities of safeguarding this identity. And to strengthen those associations, many have come together around the world to form what is called a global forum for associations. So literally associations from all over the world that come together to share experiences and to share best practices, and also just to care for one another and help one another in pursuance of these objectives. Now, of course, SMMP has been very important in that respect. You held the second global forum in Lisbon, and where you also held a very good regional conference. But this global forum in particular, you have proved to be kind of a beacon of hope for many other associations around the world. So in this, I get to the second word, example. The SSMP, and I have spoken to many of you last night where I understood that I need to say this with a lot of clarity. You do serve as a very important example for how an association can work for many other countries around the world. And not just those who speak Portuguese, also a lot who speak English, French, and only God knows how many languages. And that is an important role for us to keep supporting. For me personally, I have come to rely on some of the voices of your association, to be quite honest, when I'm not sure exactly what is the right thing to do, what is the right professional standard. Well, I quite often have conversations with members from SSMP. That leads me to the third word, future, or futuro. Well, keep doing what you're doing, because the rest of the world is watching.
and keep doing this together with us. We will, in the future, continue what we have done the last couple of years, which is to support your association and to keep inviting you to be part of the global community of prosecutors and of associations to pursue these ideals. And we will keep trying our best to be at service also for you when you need inspiration from elsewhere in the world. That is actually all I want to say. Then I want to say that I look forward to tonight and tomorrow. I will be here, so please reach out to me if you have any questions about our work and how we can collaborate. That is what I'm here for. Thank you so much. Thank you very much, Rasmus. Segue-se agora um coffee break pelo período de meia hora. No resto do chão, recomeçamos os trabalhos às 17h35, às 17h40, o mais tardar, para a conferência de abertura, à qual se seguirá então o jantar, com instruções que serão dadas na ocasião. Muito obrigado e até já.